Senhor, meu Deus, faz o impossível se tornar possível. Por isso estamos aqui, Pai, para lutar pela nossa casa, colocar nossa família diante do Senhor e pedir, Deus, a tua ajuda, a tua bênção, a tua intervenção, meu Deus, a tua salvação. Meu Deus, derrama, Deus, a tua unção poderosa sobre a nossa casa, sobre a nossa família, meu Deus, e arranca todo mal pela raiz, corta todo mal pela raiz, meu Deus, livra de toda ansiedade, toda perturbação, livra, Deus, de toda opressão, de toda maldição. Oramos porque cremos no poder da oração, oramos, clamamos porque cremos que o Senhor está com os ouvidos inclinados para ouvir o nosso clamor. Ajuda-nos, Pai, ajuda a nossa família, pois o Senhor é o nosso ajudador. Vem transformando essa casa, vem transformando, Deus, essa família. Ó Jesus, assim como transformaste água em vinho, transforma o coração do marido, transforma o coração da esposa, do pai, da mãe, do filho, da filha, do neto, da neta. Aquele coração rebelde seja transformado em um coração obediente, aquele coração de pedra seja transformado em um coração de carne, aquele coração triste seja transformado em um coração alegre, aquele coração desanimado seja transformado em um coração cheio de bom ânimo. Ó Deus, aquele coração incrédulo seja transformado num coração cheio de fé. Pai, aquela mente negativa seja transformada em uma mente positiva. Meu Deus, aquela mente que só pensa derrota e fracasso, que seja transformada em uma mente que só pensa vitória. Deus, aquele familiar que, meu Deus, tem uma visão mal, tem a visão transformada, meu Deus, em boas visões. Tenha os olhos maus, meu Deus, aqueles olhos que são maus sejam transformados em bons olhos. Aquela pessoa que abre a boca só para praguejar, para amaldiçoar, meu Deus, que a língua dela, aquela língua má, aquela língua que só sabe murmurar, reclamar, lamentar, seja transformada em uma língua bendita, em uma língua que profetiza, em uma língua, meu Deus, que te louva, que te glorifica. Vem, Deus, operando, manifestando a tua graça, em nome de Jesus. Oh Pai, vem agindo, vem operando, vem abençoando, vem abrindo as portas, vem respondendo a nossa oração. Deus, ajuda essa pessoa que tem andado pesada, parece estar carregando uma tonelada nas costas, que esse peso seja arrancado. Meu Deus, se a pessoa tem andado cabisbaixo, levanta a cabeça dela, Deus. Essa pessoa que tem andado desmotivada, dê o ânimo, a motivação que ela precisa. Clame a Deus, ore a Deus, abra o seu coração diante de Deus. Ele derrama poder, unção para te ajudar, para te abençoar, para te libertar de todo o mal, de todo o sofrimento. Diante dele, o mal não resiste, a tristeza não resiste, o inimigo não resiste. Ele vem contra você por um caminho, mas por 7 caminhos ele tem que fugir de você. Oh, aleluia. Creia que o impossível se tornará possível. Creia que o Senhor abre o mar, Ele abre as portas, Ele abre o caminho, Ele transforma a tristeza em alegria, o pranto em regozijo e te dá a vitória. Comece a enxergar com os olhos da fé a sua família abençoada, a sua família aqui buscando a Deus juntamente com você. Imagine agora a sua casa, aquela pessoa mais difícil da sua família, aceitando a Jesus Cristo, se batizando nas águas, confessando com a boca que Jesus Cristo é o Salvador, é o Senhor da vida dela. Oh, aleluia. Levante as suas mãos para dar glória a Deus, levante as suas mãos para dar graças a Deus, levante as suas mãos para agradecer a Deus, que abre a porta para você, que abre os caminhos para você, que ilumina os seus caminhos, que abençoa a sua casa, que abençoa a sua família e faz maravilhas. Oh, e faz mais abundantemente, além do que você tem pedido ou pensado. Não se limite diante do que os seus olhos estão vendo. Não se deixe enganar pelo que os seus olhos estão vendo. Não se limite pelo que sua mente está pensando, pelo que você está sentindo. O justo viverá da fé. Nós não andamos por vista, nós andamos pela fé. E ainda que tudo
tudo ao nosso redor pareça um cenário de destruição, deserto, nossos olhos estão no Senhor, e nós já vemos um cenário de bênçãos, de vitórias, de cura, de salvação, de prosperidade, de honra, de glória, de riquezas, de jardim regado. Pai, muito obrigado, obrigado, obrigado pelo teu cuidado sobre nós. Nós te agradecemos. Digo obrigado, Senhor, por cuidar de mim, por cuidar da minha casa, da minha família, e nos guardar de todo mal. Obrigado, Senhor, pois o Senhor guarda a nossa alma, o Senhor guarda a nossa entrada e a nossa saída, desde agora e para sempre. O Senhor não deixará que o nosso pé vacile. O Senhor nos guarda de todo mal. E vamos aplaudir o nosso guarda, o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, que não nos deixa à mercê dos nossos inimigos, amém? Ele não nos entrega nas mãos dos nossos inimigos, pelo contrário, Ele peleja as nossas pelejas e nos dá vitória. Hoje estamos começando, pode sentar enquanto eu falo, uma campanha que vai abençoar muito a sua vida, a sua família, que é a campanha da transformação da família. Essa é a palavra, transformação. Diga transformação. Diga a pessoa perto de você, transformação. Por que eu estou dizendo isso? Que às vezes a pessoa se contenta com a melhorinha. Pastor, meu marido bebia 1 litro de 51, agora está bebendo só um copinho. Aquele copo, sabe, pastor, de americano? Não, é a transformação, é a libertação. Beber mais nada, beber água viva, beber a presença de Deus, amém? Pastor, meu marido me batia todo dia, agora é só de vez em quando. Não vai bater nunca mais, em nome de Jesus. Não, estou falando sério, que às vezes tem caso que acontece, talvez não é com você, mas acontece com gente. Já atendi caso, não aqui, mas já passei por igreja que atendi. Pastor, meu marido me bate, eu não aguento mais. E eu orei ali e Deus abençoou, Deus libertou a pessoa. Depois o marido veio até agradecer. Pastor, obrigado por orar pela minha esposa, pela minha família, graças a Deus, Deus tem me mudado, abençoado. Então nós temos que buscar essa transformação, que você vai ver que aquela pessoa da família que era agressiva, violenta, agora é uma pessoa mansa, uma pessoa que não é mais agressiva como era antes. Aquela pessoa que vivia fazendo o que é errado, abandonou completamente o erro, agora só faz o que é certo. Aquela pessoa que não queria saber da igreja, tinha até, como diz um amigo pastor, o pastor Miranda, lá de São Bernardo, a esposa dele, dona Clotilde, que já está na glória, ela ia escondida para a igreja. Já pensou? Por quê? Porque ele não gostava, não aceitava que ela ia para a igreja buscar a Deus. E ela ia para orar por ele, ela ia para buscar por ele, mesmo assim ele não queria, não aceitava. Aí proibia de ela ir, e até dava castigo para ela, se ela fosse e ele pegasse. Aí o que ela fazia? Esperava ele dormir. Aí quando ele dormia, ela ia para a igreja escondida e voltava antes de ele acordar. Aí ele dizia que ele tinha coceira, ele tinha alergia de igreja, de crente. Eu tenho alergia de crente. Depois se tornou um pastor. Olha aí, é a transformação. Como é que pode uma pessoa que tem alergia de crente, que não gosta de crente, sabe? Que tem gente que infelizmente é assim. Se você vai perguntar, mas algum crente fez algum mal para você? Não, mas eu não gosto de crente. A pessoa não gosta de graça, preconceituosa, né? Intolerante religiosamente falando. Então não, você tem que orar para Deus transformar essa pessoa, e Deus vai transformar. Além de participar do cálice da transformação, tá, aqui você vai participar daqui a pouco. Esse cálice eu consagrei no monte ontem. Subi ao monte, levei a garrafa, consagrei, pedindo a bênção da transformação. Daqui a pouco nós vamos participar juntos aqui. Você vai levar também para a sua casa um desse. Um apenas, porque não é a quantidade não. Você vai, se são vários familiares, você vai pedir para a pessoa dar um golinho, um pouquinho só, ou até molhar a ponta do dedo e colocar, que já vai fazer o efeito, já vai operar o milagre no nome do Senhor Jesus. Não é para você ungir as portas, não é para a pessoa beber mesmo, para a pessoa tomar. É o cálice da transformação. Toda quarta-feira estaremos aqui nesse propósito. Quem recebeu esse papel? Você recebeu? É para você colocar o nome dos seus familiares que você quer que seja transformado. Aí você vai vir para colocar depois aqui nessa talha que está aqui no altar com água, e nós vamos jogar um produto aqui para poder da água ficar meia, né, avermelhada, representando a transformação. É simbólico, é um ato de fé. É o que Jesus quer fazer na sua casa, na sua família, transformar. Amém?
E para transformar, o que é necessário? É necessário você estar na presença de Deus. Tem pessoas que elas vêm à igreja, só que elas não conseguem entrar na presença de Deus. Você sabia disso? E por isso que as coisas não vão para frente. Por isso que a pessoa não consegue se alegrar. Porque é na presença do Senhor que há abundância de alegrias. Então, se é o seu caso, pastor, eu venho à igreja, mas quando entra aqui, bate um sono, eu fico meio irritado, meio inquieto, com vontade de acabar logo o culto. Eu não sei o porquê, eu não queria que fosse assim. Porque eu sei que eu preciso de Deus, eu preciso de estar aqui, mas eu não sei o que acontece quando chega aqui, eu não gosto de estar aqui. Não consigo prestar atenção à palavra. Isso é o inimigo. Eu já fui assim também. Ia para a igreja, o pastor começava a pregar, me dava uma agonia, uma inquietação que eu não conseguia ficar 5 minutos. E ir embora, quando minha mãe ia olhar, cadê? Já tinha ido embora. O meu corpo estava ali, mas a minha cabeça não estava. Minha cabeça estava nos amigos, nos rolês, nas coisas lá de fora. E tem gente assim hoje em dia também, muita gente acontece mesmo na igreja. A pessoa vem, o corpo está aqui, mas a mente já está lá na casa dela, pensando o que vai fazer quando chegar em casa, que vai assistir a série, não sei do que vai assistir não sei o que na TV, que vai fazer não sei o que. Não, esquece isso daí. Você tem que estar com o seu coração aqui, porque Deus quer atrair você para a presença dele e mudar a sua vida. Então, além de estar na presença de Deus, nós precisamos tomar cuidado para não bater em porta errada. Quantas pessoas, quando estão com problemas, vão buscar ajuda no lugar errado? Aí vai buscar ajuda na feitiçaria, na magia, vai buscar ajuda no horóscopo, no signo, vai buscar ajuda na simpatia, vai buscar ajuda, não sei mais no que tem coisa que eu não posso falar abertamente aqui, porque aí vão falar que eu estou sendo intolerante religiosamente, que hoje em dia estão querendo proibir os pastores até de expulsar demônios, né? Então tem coisa que infelizmente temos que tomar cuidado de falar, mas deixar de expulsar demônios não vamos deixar de expulsar, falando o nome deles ou não falando, nós vamos continuar expulsando em nome de Jesus. E se nos proibir, vamos continuar expulsando mesmo proibindo. E se levar preso, nós vamos preso e vamos expulsar demônios lá dentro da prisão. É igual Paulo e Silas, igual Pedro, mas parar de fazer o que Jesus nos mandou fazer, não vamos parar. Não é afrontando a autoridade, desrespeitando a autoridade, nada disso. É apenas respeitando a palavra do Senhor, respeitando Deus soberano que está acima de qualquer autoridade que há nesse mundo. É como os apóstolos diziam, importa respeitar a Deus, obedecer a Deus do que aos homens. Se os homens mandam fazer, fazem leis que vêm contra a palavra de Deus, eu não tenho que respeitar o homem, tenho que respeitar a Deus. Amém? Por quê? Porque ele está faltando com respeito com a palavra de Deus, com o nosso Deus, com a constituição maior que é a Bíblia. Não existe constituição maior em nenhuma nação senão a palavra de Deus. E é triste que as pessoas desrespeitam a palavra de Deus, não tem respeito, não tem temor, e deveriam ter, porque se tivesse, a nação seria diferente, porque bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Então cuidado para você não bater em porta errada. Ontem mesmo recebi um pedido de oração de um amigo lá de São Bernardo do Campo, São Paulo. Toda igreja que passamos, nós fazemos amigos, família. É lógico que nem todo mundo gosta de nós, nem todo mundo vai compactuar conosco, nem Jesus conseguiu agradar a todos, sendo perfeito, não sou eu, cheio de defeitos, que vou conseguir agradar todo mundo, né, pessoal? Mas onde passamos, procuramos fazer famílias e temos muitos amigos espalhados por aí, pessoas que quando nós vamos à cidade fazem questão de irmos na casa delas, fazem questão de irmos visitar elas, e às vezes quando não dá, porque é muita gente, fica até triste. Ah, você foi na casa de um, não foi na casa do outro. Então, nós procuramos, aonde passamos, fazer família. E esse amigo, então, mandou essa mensagem, pedindo oração por uma senhora, amiga dele, que está internada, é uma nova convertida, e ela está com metástase de câncer na cabeça. E ele falou assim, pastor, parece que o irmão dela fez um trabalho de ervas para ela, e para ajudar. Foi até uma boa intenção para ajudar, mas pastor, piorou a situação. É o que eu estou falando para você. Tem que tomar cuidado onde você busca ajuda. Ah, porque fulano de tal falou que é bom, mas está de acordo com a palavra de Deus? Está de acordo com a luz? Porque se não está, sai fora. A paz de Deus diz, na luz veremos o quê? A luz. Tem coisas que o mundo aí fora ensina, que às vezes até religiões aí fora ensina,
que vai contra a palavra, sabia? Que fere a constituição de Deus, como eu disse para você, que é a palavra. A constituição dos homens não pode ser desrespeitada. Dependendo da infração, você pode pegar até cadeia, pode ter prejuízo sério. Então a constituição de Deus também temos que levar a sério. Se a pessoa não leva, ela pode também se dar mal e dar brecha para o inimigo agir na vida dela. Vamos aqui em João capítulo 10, versículo 9, ver aqui o que Jesus falou a respeito disso. Quando você estiver com qualquer problema, a porta que você tem que bater é essa que nós vamos ver aqui. Ó. Não é outra porta não, esquece outra porta aí. Outra fonte que disseram para você, sai fora. A fonte verdadeira, a fonte que sacia a sede, que resolve os problemas, é essa daqui que nós vamos ver agora. O próprio Senhor disse isso daqui para nós, o próprio Criador de tudo. E ninguém conhece mais da coisa do que aquele que criou. João 10, quem achou, diga amém. Versículo 9 diz assim: eu sou a porta. Eu sou a porta. Está definido. Ele não está dizendo eu sou uma porta, dando a condição de você procurar outra. Se você tivesse condições, se outra porta trouxesse solução, ele teria dito, eu sou uma porta. Quer dizer, você pode escolher, você pode escolher também os homens, pode escolher qualquer outro caminho, não, eu sou a porta. É em Jesus chamada porta, é essa porta chamada Jesus, que quando você entra por ela, você encontra paz, você encontra cura, você encontra libertação, prosperidade, você encontra tudo o que você precisa e muito mais. Como diz Efésios 3:20, Ele é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder dEle que em nós opera. Então entre por essa porta que é Jesus. Davi entrou. O Salmo 27, ele diz, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Então é como se ele dissesse assim, olha, a porta, o Senhor é a minha porta, e nessa porta eu encontro força, nessa porta eu encontro luz, eu encontro salvação. A mesma coisa para mim e para você. Jesus disse aqui, eu sou a porta. Se alguém entrar, por mim. Se alguém entrar, nem todo mundo entra. Tem que ficar na porta só. Ficar só na porta não vai resolver, tem que entrar. Tem que só fica na porta. Não se envolve com Deus, não aceita Jesus, não se batizar nas águas, não toma a decisão de obedecer a palavra, de andar na palavra como está ensinando. Então a pessoa só fica na porta, ela fica como Bartimeu, só à beira do caminho, não entra no caminho. E é quando você entra que as coisas começam a mudar. Lembra que eu falei? Tem pessoas que vêm à igreja, só que elas não conseguem entrar na presença de Deus. É como se elas estivessem na porta. Não entra, tem que entrar. E se tem algo atrapalhando de você entrar, você tem que pedir para Deus mostrar. Deus, me mostre aquilo que está atrapalhando. Daqui a pouco nós vamos chegar na parte que eu vou falar, que nós temos que identificar a causa dos nossos problemas. É como os doutores aí fora. Quando a pessoa está com um problema, o doutor investiga. Ele pergunta, o que você está sentindo? Você tem que abrir a boca e falar. Se é criança, quem fala são os pais. Aí ele vai investigando, é assim ou não é? Um bom médico é assim. Se não for um bom médico, só olha, nem fala nada com você, já passa o remédio, já quer você longe dele. Mas o bom médico investiga. Coloca o aparelho, manda abrir a boca, coloca lá a luz, coloca a luz no seu olho. Ele vai investigar, vai conversar com você. Ele vendo que precisa de um exame mais profundo, ele vai mandar você fazer o exame. Sim ou não? Por que ele está fazendo isso? Ele quer descobrir a causa do quê? Do problema. Para quê? Para aplicar o tratamento. Então, espiritualmente não é diferente. Não adianta você ficar jogando no escuro, jogando para todo lado. Tem que descobrir qual é a causa desse problema. Por exemplo, você anda muito triste. Por que eu estou andando muito triste? Se a palavra diz que na presença do Senhor há abundância de alegria. Você tem agido muito como tolo. Por que eu estou agindo assim como tolo? Aí Deus vai te mostrar. Aí se você for sábio, você vai começar a tratar na palavra de Deus, na oração, e tem casos às vezes no jejum, para poder vencer aquele problema, para arrancar aquele mal pela raiz. Então você vai ver, daqui a pouco nós vamos chegar nessa parte, que eu vou falar aqui do Josafá, que ele bateu na porta certa, quando ele estava numa situação muito difícil, que não tinha o que fazer, a não ser a intervenção de Deus, outra coisa não resolveria o problema, e ele então
fez o que tinha que ser feito. Entrou ali na casa do Senhor, na presença do Senhor, mas houve uma causa para aquele problema vir sobre ele. Não foi por acaso. Daqui a pouco nós vamos ver essa situação. Versículo 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, tem que entrar. Salvar-se-á. Salvação aqui é completa. Na salvação você encontra cura. Na salvação você encontra paz. Na salvação você encontra prosperidade. Na salvação, tudo que você precisa está na salvação que há em Cristo Jesus. Salvar-se-á e entrará. Quer dizer, as portas se abrirão, os caminhos se abrirão, as coisas começarão a fluir na vida da pessoa. E sairá, quer dizer, liberdade, nada mais que aprisionava, que amarrava você, vai continuar amarrando. E achará pastagens. Vai encontrar aquele lugar que você sempre desejou encontrar. Você vai achar aquele lugar agradável, gostoso, que você sempre sonhou. Vamos aqui então ver o caso de Josafá. 3 nações se levantaram contra ele para atacá-lo. E houve o motivo. Qual o motivo? Se você ler o capítulo 18, você vai entender melhor. Vamos só pegar o versículo 1 de 2 Crônicas 18. Coloca para mim no telão, por favor. 2 Crônicas 20, tá? Se você quiser deixar aberto aí, pode deixar. Coloque aí para mim. 2 Crônicas 18, versículo 1. Deixa a irmã colocar lá. Isso. Tinha, pois, Josafá riquezas e glória em abundância. E ele fez o quê? Aparentou-se com Acabe. Já ouviu falar de Acabe? Se você nunca ouviu, esse rei foi uma praga, uma peste para o povo de Israel. Ele não tinha um pingo de respeito com Deus. Era um ímpio, era um mau, que não buscava a Deus, não obedecia à palavra de Deus, um feiticeiro, um iníquo, que só fazia o que aborrecia a Deus. Era um desviado e levava todo o povo também a desviar e a cultuar outros deuses. A Baal. O Baal tinha um costume de as pessoas achar que ele dava boas colheitas, ele dava prosperidade, fertilidade e tantas outras bênçãos. A maldade era tão grande, sabe o que se fazia? Fazia uma imagem grande e na barriga desse Deus, Deus que não é verdadeiro, era feita uma abertura. Dentro dele se colocava fogo, aquele fogo mesmo que consome. E pegava as crianças novinhas, às vezes criança recém-nascida, e começava os batuques altos para ninguém ouvir os berros das crianças, e jogava as crianças vivas para ser sacrificada. Que maldade! Era um rei perverso, maligno, que não tinha um pingo de temor a Deus. A esposa dele nem se fala, né? Era pior do que ele. A tal da Jezabel. Quem já ouviu falar da Jezabel? Pois é, pior do que ele. E aí, Josafá, um homem de Deus, um servo de Deus, vai fazer aliança com quem não deveria de fazer. Para ir a uma guerra. Para ir a uma guerra que ele não tinha que ir. Para ajudar o ímpio. Porque o Acabe era um ímpio e Deus mandou o profeta repreender o Josafá por causa dessa atitude. Nessa guerra, o Acabe perdeu a vida, porque ele não tinha respeito com a palavra de Deus. Tinha um profeta, que eu esqueci agora o nome desse profeta, Micaías, que Acabe tinha ódio desse profeta. Por quê? Porque era o único profeta que confrontava ele. Era o único profeta que falava a verdade que ele não gostava de ouvir. É triste dizer, mas está cheio de gente hoje assim também. Não só fora da igreja, mas dentro da igreja também. A pessoa gosta de ouvir o que quer. Se você fala a verdade para a pessoa se torna inimigo seu. Começa até a ter ódio de você. Então, quando o Acabe pergunta se havia algum profeta ali para eles consultar, ele falou assim, olha, tem uns profetas aí, só que o Josafá viu que aqueles profetas eram profetas falsos, conhecidos como profetas de Baal, que só falava mentira, coisa para agradar o rei. Que ele ia dar certo, que Deus ia ser com ele, que ele ia vencer a guerra, mentindo. Aí o Josafá, homem de Deus, percebeu, não, esses profetas aí não são de Deus, não. Tem algum homem do Senhor, um homem de Deus para a gente consultar? Aí foi que ele falou, tem um tal de Micaías aí, mas eu aborreço, porque ele nunca profetiza bem de mim, só mal. E como vai profetizar bem de uma pessoa que vive no erro, que não quer se acertar com Deus?
Eu seria um mentiroso se eu chegasse numa pessoa que está toda desconcertada na vida, toda errada na vida, e dissesse, vai dar tudo certo para você. Como vai dar tudo certo? A pessoa está toda errada. Estou mentindo para a pessoa. Você quer que dê tudo certo? Então se acerte com Deus, passe a fazer as coisas certas. Aí vai dar tudo certo. Amém? Passe a plantar coisa certa, coisa boa. Quem planta certo, colhe certo. Quem planta errado, colhe errado. Quem planta coisa boa, colhe coisa boa. Quem planta coisa ruim, vai colher coisa ruim. E não tem conversa fiada, pessoal. O resto que passa disso é conversa fiada. Ele gostava de ouvir conversa fiada. Aí os profetas mentirosos disseram assim, olha, vai para a guerra que você vai vencer, Deus vai ser com você. Aí os profetas foram buscar ele, os homens foram buscar Micaías, e o Miqueias falou assim, eu vou falar o que Deus colocar no meu coração. Aí ele profetizou a verdade, falou, olha, você vai e você não vai voltar. Se você voltar, Deus não falou por mim. E foi o que aconteceu. Ele foi para a guerra disfarçado, de soldado, porque os inimigos não queriam nenhum soldado, queria ele mesmo, queria o rei de Israel, que no caso, na época era o Acabe, um ímpio, um perverso. E um soldado simples do inimigo entesou o arco, lançou a flecha. E a flecha foi parar em quem? No rei Acabe. Ele foi gravemente ferido e morreu. Aí no capítulo 19, coloque para mim, é uma história longa, eu estou resumindo aqui, se depois você ler o capítulo todo, você vai entender. Capítulo 19, versículo 1. Acabe morreu na batalha, aí diz o capítulo 19, versículo 1. E Josafá, rei de Judá, voltou à sua casa em paz. Deus deu livramento para ele. Deus protegeu, ele podia também ter perdido a vida naquela guerra, que não era para ele ter se metido a Jerusalém. Aí diz mais, e Jeú, filho de Anani, o vidente, o profeta antigamente, tinha época que era chamado de vidente, tem nada a ver com o vidente de hoje, tá? Tem nada a ver, sai fora disso aí, o negócio aqui é diferente. Então, Jeú, filho de Anani, o vidente, lhe saiu ao encontro e disse ao rei Josafá, devias tu ajudar ao ímpio e amar àqueles que ao Senhor aborrecem? Ô Josafá, quem mandou você a ajudar o ímpio? Você não tinha temor algum a Deus. Você foi lá se aliar, fazer aliança com quem não deveria de fazer, porque a palavra proíbe de o justo fazer aliança com o ímpio. Sabia? Da pessoa que está na luz, fazer aliança com quem está em trevas. A palavra diz do jugo desigual. Não podemos colocar o nosso jugo em desigualdade com os infiéis, porque não há comunhão das trevas com a luz. Às vezes a pessoa vai e desrespeita a palavra, depois se dá mal. Ele só não se deu mal, pior ainda, trouxe problema. Você vai ver já já, nós vamos chegar lá. Teve problema, poderia ter sido pior, só não foi porque ele tomou o juízo de buscar a Deus, de entrar na presença de Deus, de entrar pela porta, né, como nós vimos lá no início, e ele encontrou a salvação dele e de todo o povo dele, senão a coisa tinha sido séria. Por isso virá sobre ti o quê? Grande ira da parte do Senhor. Quer dizer, isso vai trazer problema para você. Você foi seguir um caminho que não era para seguir. Todo erro nós temos que entender. Tem o que, pessoal? Consequências. O salário do pecado é o quê? É lógico, se você pecar, você deve se arrepender. Como missionário R.R. Soares sempre diz, a melhor hora de pedir perdão de um pecado que você cometeu é no segundo seguinte. Não tem que esperar muito tempo não. Porque a palavra é clara quando diz, se encobrirmos as nossas transgressões, nunca prosperaremos. Mas aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Primeira carta de João, versículo 1, 9 diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Na mesma carta de João, primeira carta, capítulo 2, diz, meus filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai. Quem é esse advogado? Jesus Cristo justo. Ele é o sacrifício, a oferta pelos nossos pecados. Então não tem que pagar pecado. Tem gente que às vezes quer pagar pecado, cometeu. Não, tem que confessar e deixar. Aí você alcança a misericórdia. Quem pagou pelos seus pecados foi o Senhor. Estou dizendo isso porque no início da minha conversão não tinha muito entendimento. Eu achava que se eu me sacrificasse, sofresse, Deus ia se agradar. É tanto que chegar na época de frio, em São Paulo faz bastante frio, mais do que aqui, eu tomava banho gelado. Aquele gelado mesmo, e ficava lá com a dor terrível, aquele banho gelado, que eu não gosto de tomar banho gelado, né? Tem gente que gosta. Então, para quem gosta e é acostumado, então não faz diferença. Mas para quem não é acostumado como eu,
mas achava que aquilo agradava a Deus. Fazia uns jejum doido. Que jejum doido? Aqueles jejum que eu ficava com a fome a ponto de passar mal e não aguentar mais ficar de pé de tanta fraqueza, porque eu achava que aquilo ali estava agradando a Deus. Aí minha mãe me denunciou para o meu pastor, na época. Falou, pastor, conversa com meu filho que ele está ficando meio fanático. Conversa lá com ele lá, tal. Aí o pastor foi e me orientou. Aí eu passei a entender a coisa e fui aprendendo. Então tem gente que às vezes acha, né, que tem que pagar pecado nenhum. Jesus já pagou por você. Jesus, ele é o sacrifício pelos seus pecados. Amém? Então, o que aconteceu? Veio esse problema sério. É o que nós vamos ver agora em 2 Crônicas 20. Olha aqui, versículo 1. E sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram à peleja contra Josafá. 3 nações contra uma. Covardia. E você vai ver que não dava tempo de Josafá pedir ajuda para os aliados. Não, agora era só Deus. E o melhor de tudo, né? Porque, como a irmã cantou, ele abriu sempre uma porta onde não há saída. Aqui parecia que não ia sair, não tinha saída mais, estavam cercados. O inimigo estava mais perto do que eles podiam imaginar, não dava tempo. Tem casos que às vezes acontece. Não dá tempo de ligar para o pastor para ninguém. Mas você tem que ter sua fé em Deus. Crer que naquele momento você vai gritar por socorro e Deus vai te socorrer. Porque Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Amém, pessoal? Vai te guardar do mal, te ocultar do mal, te livrar dos inimigos que estão a seu redor. Aí diz mais aqui. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo, vem contra ti uma grande multidão, da além do mar e da Síria. E eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Guedi. Então Josafá fez o quê? Temeu. Já viu dizer assim quem não deve? Temeu por quê? Devia. Meu amigo, quando a pessoa está na presença de Deus, ela não teme. Não temas porque eu sou o quê? Contigo. Provérbios 1,33, aquele que me der ouvidos habitará seguramente, estará descansado do temor do mal. Olha a diferença de Josafá para o Davi. Josafá estava cercado de inimigos e temeu. Tudo bem que daqui a pouco nós vamos ver, ele não se deixou vencer pelo medo, mas temeu. Davi não temia. Salmo 27, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Olha a confiança, quando os malvados, meus adversários, meus inimigos, investiram contra mim para comerem as minhas carnes, o que aconteceu? Tropeçaram e caíram. Ainda que o exército me cercasse, meu coração não temeria. O Davi não temia. Por quê? Porque sabia que não estava devendo nada, era um homem segundo o coração de Deus e que vivia fazendo a vontade de Deus. A pessoa que vive assim, ela não teme. 1000 cairão ao lado dela, 10.000 à direita dela, ela não será atingida, essa é a verdade. Mas a pessoa, quando ela sabe que ela não está bem com Deus, ela teme. As coisas começam a ficar meio estranhas, o vento começa a soprar contrário, a tempestade se levanta, ela fica cheia de medo. Como os próprios discípulos de Jesus. Jesus lá no barco, mas eles não estavam ainda naquela fé, naquela confiança que deveria te ter no Senhor. E aí temeram. E Jesus repreendeu eles, dizendo que eles eram homens de pouca fé. E perguntou por que eles deixaram o medo tomar conta deles. 3. Então Josafá temeu. Mas o que ele fez, pessoal? Isso aqui é bonito. E pôs-se a buscar o Senhor. É o que você tem que fazer. Tem gente que está com um problema, vai buscar o feiticeiro. Vai buscar o macumbeiro. Vai buscar, sei lá, a cartomante, a cigana, para ler a mão. Vou lá. Vai buscar tarô, búzio, cartas. Sai fora dessas coisas, irmão. Isso é tudo condenado pela palavra de Deus, sabia? Isso é tudo condenado pela palavra de Deus. Essas pessoas que vivem nessas práticas aí, consultando outros deuses, que elas dizem que são santos, de santo não tem nada, são deuses que não são verdadeiros, deuses falsos, estão tudo perdido, irmão. Se não se arrepender e se converter, vão tudo queimar no fogo. Estou falando sério para você. Então Josafá não foi buscar feiticeiro, macumbeiro, não foi buscar bruxo, não, ele foi buscar Deus.
o Deus verdadeiro, o Deus que resolve, o Deus El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Jeová Jireh, que supre as suas necessidades, o Deus Jeová Rafá, que sara. Amém, pessoal? Tem que buscar, mas buscar de todo o coração. E fez o que mais? E apregoou o jejum. O jejum aqui serve como ato de humilhação. Em todo Judá, levou toda a nação a jejuar. O que ele está fazendo aqui? Fazendo o que a palavra ensina. Por isso que você tem que ouvir a palavra e aprender, guardar no seu coração. É tão importante a palavra de Deus, que diz em João 14, versículo 26, que o Espírito Santo nos faz lembrar de todas as palavras que o Senhor tem nos falado. Tem gente que esquece da palavra, é um ouvinte esquecido, daí vai procurar ajuda em lugar errado, vai bater porta errada e a situação piora ainda mais. Aí traz ainda mais problemas para a vida dela. Vai querer pagar o mal com o mal. Não, não se vence o mal com o mal, se vence o mal com o bem. Amém? Aí acaba se atrapalhando. Então Josafá está fazendo o que aqui? O que a palavra ensina. Vamos ver bem rapidinho, segura aqui que nós vamos voltar, é 2 Crônicas mesmo, capítulo 7. Olha o que diz. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 11 em diante. Vamos lá. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. E tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. Aqui ele está mostrando a importância da casa do Senhor, de estar na casa do Senhor, de amar a casa do Senhor, de investir na casa do Senhor. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi tua oração, suas orações estão sendo ouvidas. Ah, pastor, mas eu não vejo resposta. Elas estão sendo ouvidas. E na hora certa você verá as respostas chegando para a sua vida, em nome de Jesus. Quem crê, diga glória a Deus. Ele apareceu, o Senhor tem aparecido para você também, sabia? Quantas vezes eu já ouvi gente dizer: pastor, o senhor pregou tudo o que eu precisava ouvir. O Senhor apareceu. Você quer o quê? Que o Senhor apareça como para você? É assim que Deus aparece para a pessoa, respondendo as orações dela. Quantas vezes já vi pessoas chorando, já vi pessoas dizendo assim: ah, meu Deus, é impressionante, como é que pode? Parece que o pastor estava lá em casa, sabe tudo que está acontecendo. Eu não, quem está lá é o Espírito Santo, ele que sabe. Aí Deus aparece para a pessoa, chega aqui o pastor fala a vida dela toda. Mas como esse pastor sabe da minha vida? Até fala assim com a pessoa: você falou da minha vida para ele? Não. Tem gente que fica até bravo: não, você está mentindo, você deve ter falado tudo, não é possível. É Deus aparecendo para a pessoa. E escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus, tem gente que parece que o céu está fechado para ela, e não houver chuva, quer dizer, é a sequidão, né, a crise, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, destruição, e se enviar a peste entre o meu povo, essas epidemias que tem aí, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Foi o que o Josafá fez, apregoou o jejum e levou todo o povo também a jejuar, se humilhar. E orar, foi o que o Josafá fez, ele orou. E buscar a minha face, Josafá buscou. E se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e o quê? Sararei a sua terra. Quer dizer, é a solução dos problemas, é a vitória contra o mal. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa para que o meu nome esteja nela o quê? Perpetuamente. O nome de Deus está nessa casa. Na placa dessa igreja não está escrito Igreja Internacional de Romildo Ribeiro Soares, tá? Quem é o Romildo Ribeiro Soares, pastor? Quem sabe? É, o missionário R.R. Soares. R.R. Soares, Romildo Ribeiro Soares. Não é Igreja Internacional de R.R. Soares. Não é Igreja Internacional de Jaime de Amorim Campos. Não é Igreja Internacional de Rogério Postigo. Não é Igreja Internacional de Fernando Pereira dos Santos. Não, é Igreja Internacional do quê? Da graça de Deus, o nome do Senhor está nessa casa. Então, aqui é o lugar certo que você tem que estar orando, buscando a Deus. Então Josafá está fazendo o que a palavra ensina.
E eu lhe pergunto, será que nós estamos fazendo o que a palavra ensina? Ou estamos fazendo o que os homens ensinam? Estamos fazendo o que a nossa cabeça ensina? Estamos fazendo o que o nosso coração ensina? Ou às vezes até o que o diabo ensina? Verdade. Às vezes a pessoa atende a voz do diabo. Já viu o desenho do Tom e Jerry? Quem já viu já? Quando era criança assistia muito. De um lado está o capetinha, né? Vai, faz mal, se vinga, briga. Aí o anjinho está do outro, não briga não, perdoa. Aí o diabo está lá infernizando, não, você não pode levar essa afronta para casa não, vai lá, tira a satisfação. Aí o anjinho, não, para, deixa para lá. É a luta espiritual, aquilo ali é uma verdade. A pessoa que teve a inspiração para fazer aquele desenho, ela insinuou bem o que acontece no mundo espiritual. É uma guerra. É o mal de um lado, tentando induzir você ao erro, e o bem do outro lado. Lutando para que você fique na presença de Deus, no bem, na luz. Amém? Então você tem que tomar cuidado para não sair. E sim para ficar ali, na presença de Deus, agradando a Deus. Cuidar para você não fazer coisa da sua cabeça. Faça aquilo que Deus mandar você fazer na paz. Foi o que o Josafá fez. Ele temeu, se pôs a buscar o Senhor. Apregoou jejum em todo o Judá. E fez mais o quê? 4. E Judá se ajuntou. Geralmente, quando tem problemas, seja na igreja, no local de trabalho, na família, as pessoas sabem o que elas fazem? Deixa o inimigo da confusão entrar. E um fica de um lado, outro para o outro, cada um vai para o seu canto, um começa a apontar o dedo para o outro, não é culpa sua, é o que o diabo quer. O diabo que é o causador da confusão. Deus nos quer unidos, em paz. Deus é Deus de união, Deus é Deus de paz. Deus não é Deus de confusão. Não é assim apontando o dedo para os outros, acusando que você vai vencer, não, mas se juntando para buscar a Deus, para fazer como eles fizeram, para pedir socorro ao Senhor, para reconhecer o erro. Deus, não tem nenhum santo aqui no nosso meio, não, todo mundo está errado. A culpa é de todo mundo. Por quê? Porque nós somos um corpo. Tem misericórdia de nós, Senhor. Amém? E sara a nossa terra. Aí ele vem. Aí quando a pessoa deixa o orgulho, a soberba, né, entrar, aí fica difícil. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém. Na casa de quem? Do Senhor, não foi em qualquer lugar não. Não foi bater em qualquer porta não, foi bater na porta da casa do Senhor. Agora, uma coisa bonita que eu não falei, é o versículo 4, diz que de todas as cidades vieram para buscarem o Senhor. Já pensou se hoje em dia fizessem o mesmo? Porque o mundo está uma confusão, está ou não está? Está uma bagunça. Cada um tem um pensamento, uma ideia, é um brigando com o outro. Está do jeito que o diabo gosta. Que o que o diabo gosta é assim, confusão. Deus gosta de tranquilidade, sossego, quietude, paz. É tanto que Ele nos pede para orar pelos homens, pelas autoridades, para que isso aconteça. Porque isso é agradável a Ele. Mas o contrário é agradável ao diabo. O diabo gosta de contenda, de confusão, de transtorno, de divisão. É bom e agradável que os irmãos vivam como? Em união. Então eles se juntaram. Aí o versículo 5. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse: Senhor, olha a oração dele. Presta atenção na oração certa. Tem gente que às vezes ora, está achando que está orando, mas não é oração, é lamentação. Diga, tem oração e tem lamentação. Será que nós estamos fazendo oração ou lamentação? Isso daqui é oração. E o que é lamentação? Ai Deus, eu não aguento mais, Senhor, me leva. Deus, eu não mereço viver. Isso é lamentação. Isso não é oração. Isso é lamentação. Isso daqui é oração. Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Olha como o cidadão começa a oração, exaltando a Deus. E como ele dissesse assim: Deus, o Senhor é um Deus diferente. O Senhor é o único. Não tem outro Deus como o Senhor. O Senhor é tremendo, o Senhor é todo poderoso. O Senhor é inigualável. Ele está exaltando a grandeza do nosso Deus. Tem gente que é diferente, a pessoa exalta o problema.
exalta o inimigo. Porventura, não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes. Ó Deus, quem tem domínio é o Senhor. Tem 3 nações aí vindo contra mim, 3 reis que se uniram para me atacar, mas Deus, quem domina é o Senhor. Se eu só dar um soprinho lá, derruba todos eles. Olha a fé desse homem. E na tua mão há o quê? Força e poder, e não há quem possa te resistir. Que declaração tremenda, hein? Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra? Quer dizer, Deus, o Senhor já venceu esses inimigos. É o que você tem que crer, Deus já venceu os seus inimigos. Jesus já venceu os seus inimigos. Jesus já derrotou o mal e nos deu a vitória. Diante do teu povo de Israel, e não adeste a semente de Abraão teu amigo para sempre, e habitaram nela, e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo, se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos, preste atenção nessa parte, nós nos apresentaremos onde? Onde? Diante desta casa, e onde? É isso que eu quero que você guarde. Tem gente que se apresenta diante da casa do Senhor, mas não consegue entrar na presença do Senhor. Lembra do início que eu falei sobre isso? Enfatizei sobre isso. Eu até disse, por isso que muita gente não tem o problema resolvido. Que alguma coisa impede. Dei até o meu exemplo, que eu não conseguia prestar atenção. Meu corpo estava na igreja, mas minha alma estava fora. Porque a alma envolve sentimentos, emoções, atenção. Eu não estava ali. Minha vontade não estava ali. A alma envolve vontade, desejo, tudo isso. Meu corpo estava, mas minha alma e meu espírito não. Mas você vê aqui que ele está buscando a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o espírito. Por isso que ele encontrou. Que não busca a Deus de qualquer jeito, é de todo o coração, pessoal. Senão não encontra. Não encontra. Mas ele buscou, ele entrou na casa do Senhor e na presença do Senhor. Nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti. Então, quando você vier à igreja, preste atenção se você tem entrado na presença de Deus. Ou se você, entra de um jeito, sai do mesmo jeito que saiu. Às vezes sai até pior. Senão você não está conseguindo entrar na presença de Deus, só entrou na casa de Deus. Na presença de Deus, não. Pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. É o que Deus quer fazer. Você está com um problema? Pastor, está sério, na minha vida, na minha família. Nós vamos clamar. Deus vai nos ouvir e vai nos livrar em nome de Jesus. Amém? Vamos falar com Deus, coloque-se de pé, por favor. Segure nas suas mãos o papel com o nome dos seus familiares, que daqui a pouco você virá aqui, para colocar aqui no recipiente aqui com água, tá bom? Vamos falar com Deus, feche os seus olhos. Deus, obrigado por essa palavra que acabamos de receber. Meu Deus, eu creio que o Senhor falou de maneira tremenda, de maneira, Pai, maravilhosa em cada coração. Deus, ajuda-nos a não bater em porta errada, ajuda-nos a não buscar, meu Deus, socorro, ajuda em fonte errada, meu Deus, com deuses errados, pois há um único e verdadeiro Deus, que é o Senhor, Criador dos céus, da terra, do mar e de tudo que neles há, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos de Ti, perdoa os nossos pecados, perdoa os nossos erros. Senhor, se fizemos alianças erradas, nos perdoe. Deus, nos mostre, Pai, meu Deus, nos faça enxergar a causa do problema. Queremos, meu Deus, ir na causa, na raiz do problema, meu Deus, e resolver o problema arrancando-o pela raiz. Oh, meu Deus, ajuda-nos a examinar as Escrituras, pois examinando as Escrituras, nós vamos, Pai, ter a luz que precisamos, e essa luz nos mostrará onde, meu Deus, está o mal, onde está o problema, onde está, Deus, o erro, a pedra que tem que ser tirada, e tirando, Deus, a pedra, o milagre vai acontecer. Apresente a folha, diga assim: meu Deus, eu apresento a Ti a minha casa, a minha família, os meus parentes e entes queridos, e eu te peço,
transforma a vida deles, liberta-os de todas as alianças erradas, liberta-os de todo o caminho errado, vem trazê-los para a tua presença, atraí-los para a tua presença, e eu determino que eles entrem pela porta que é Jesus, e encontre a salvação, e encontre a cura, e encontre a vitória. Em nome de Jesus, eu ordeno todo o mal, todo o poder das trevas, toda a obra do diabo, todos os demônios que estiver agindo na minha casa, na minha família, saia agora, agora. Isso, levante sua voz, diga para esse mal que a sua casa não é dele, que o seu coração não é dele, a sua família não é dele. Eu levanto a minha voz contra principados, potestades, dominadores, e eu ordeno: abandone a vida dessa pessoa, abandone a casa dessa pessoa. Demônio que faz a pessoa sofrer com pânico, com síndrome do pânico, com transtorno bipolar, que faz a pessoa sofrer com perturbações mentais, com esquizofrenia, com delírios ou com ataques, que ela pensa que alguém está perseguindo, alguém está vigiando ela tem pressentimentos que alguém está perto dela, ela fica pensando constantemente em quem já morreu, ela fica constantemente com a mente presa ao passado, a coisas ruins que aconteceram no passado, é o trauma que não quer deixar essa pessoa. Saia, é o Deus sentimento de abandono, é o complexo de inferioridade, vai saindo mal, que faz a pessoa se menosprezar, se rebaixar, se achar um nada, se achar um ninguém, um zero à esquerda. Sai, demônio que não deixa a pessoa enxergar o valor que ela tem, que usa pessoas para humilhá-la, para maltratá-la, para distratá-la, e faz a pessoa sentir pior ainda do que ela já se sente. Sai, demônio que faz a pessoa viver sentindo mal. Em nome de Jesus eu estou mandando: sai da casa, sai da família. O demônio que recebeu trabalho na encruzilhada, que recebeu trabalho na sepultura, para destruir o casamento, para levar a pessoa à morte, que recebeu trabalho lá na beira da estrada, para causar um acidente com a família e ceifar a vida de todos os familiares num acidente. Em nome de Jesus eu desfaço agora todo o trabalho de feitiçaria, todo o trabalho de macumbaria, todo o trabalho de bruxaria, todo o trabalho feito, toda coisa mandada. Em nome de Jesus, vai embora a perseguição espiritual que essa pessoa está sofrendo, os ataques espirituais que essa pessoa está sofrendo, os malvados adversários que têm investido contra a vida dela, e ela se sente cansada, e ela tem muitas vezes pensamentos de morrer, pensamentos de desistir, de sumir, de desaparecer, espírito de loucura. Em nome de Jesus Cristo eu te ordeno: saia, vai saindo agora todo o mal, vai saindo espírito do vício que levou o familiar para os vícios, o vício da jogatina que está acabando com tudo que a pessoa tem, e a pessoa joga, faz jogos para tentar recuperar o que já perdeu, e está perdendo cada dia mais. Ela pega o salário e torra tudo em jogos de azar. Sai, demônio do vício dos jogos de azar. Demônio está arruinando a família por causa dos jogos de azar. Demônio está arruinando a família, o casamento, por causa das bebidas, ou por causa do alcoolismo, por causa das drogas. Vai saindo agora, demônio que faz a pessoa ser violenta, que faz a pessoa ser agressiva, que faz a pessoa ser mentirosa. Pega a sua mentira, pega a sua violência, pega a sua agressividade, saia em nome de Jesus. Demônio que faz o marido bater na mulher, a mulher bater no marido, os filhos bater nos pais, os pais espancar os filhos. Eu quebro o seu poder, demônio do descontrole emocional, da perturbação que entra na pessoa, que leva a pessoa a fazer coisas erradas e depois se arrepender, ficar com remorso, ou ela pede perdão, mas daqui a pouco está fazendo novamente o que não queria. Sai, espírito dominador que está dominando a alma da pessoa, que está dominando os pensamentos da pessoa, que está dominando as atitudes da pessoa. Em nome de Jesus eu te expulso. Nós expulsamos todos os demônios. O demônio está lá na vida do filho e não deixa aquele filho se levantar, trabalhar, estudar ou procurar o que é certo, para fazer o que é certo, só vir buscando coisa errada.
sai demônio, vai embora, eu te expulso, eu quebro o seu poder, vai pegando o que é seu e vai saindo, tem que sair, em nome de Jesus. Sai toda ansiedade, sai toda depressão, sai toda perturbação. É a pessoa que não consegue dormir à noite, é a pessoa que tem pesadelos constantes, ela tem pesadelos que alguém está procurando ela, perseguindo ela, tentando fazer algum mal a ela, e ela começa a fugir, ela começa a correr, mas não sai do lugar. É você, demônio, que está amarrando essa pessoa para ela não sair do lugar, para ela ficar ou estacionada e não melhorar, e não viver essa transformação que vem de Deus. Eu quebro o seu poder, eu quebro essa amarração, em nome de Jesus. Vai saindo todo mal espírito de doença, espírito de enfermidade, espírito de confusão dentro de casa, de divisão, espírito do desânimo, que faz a pessoa viver desanimada quando se trata das coisas espirituais, das coisas de Deus, das coisas da casa de Deus. Ela não tem disposição, ela não tem ânimo. Sai agora que eu estou mandando, ordenando, em nome de Jesus. Todo espírito enganador, todo espírito perturbador, todo espírito maligno, sai, sai e sai, para nunca mais voltar, em o nome de Jesus. Diga assim: meu Deus, eu determino a transformação da minha casa, eu determino a transformação da minha família, em o nome de Jesus. Assim como Jesus transformou água em vinho, eu declaro que a minha casa, a minha família está sendo transformada pelo poder de Deus, pelo amor de Deus.